Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com você para mais uma aula de filosofia do nosso curso S. Aula de número 10, estamos encerrando, tá bom? O módulo 2 com a 10ª aula desse módulo, um módulo importante que traz vários temas muito quentes para o vestibular da UES e esse último não fica atrás, tá bom? A ética do discurso em Jürgen Habermas. Um filósofo contemporâneo, tá certo? Ainda vivo, produziu uma obra vastíssima, ainda está escrevendo, um grande teórico da contemporaneidade, estudado em todas as áreas. Bem, a ética do discurso do Habermas, ela se baseia na chamada teoria da competência ou da razão comunicativa. Segundo Habermas, os seres humanos eles são capazes de discernir e elaborar normas morais universais. Mas essa ideia da elaboração, da criação de normas morais universais, segundo Jürgen Habermas, ela se dá sempre dentro do contexto, olha só, do contexto das relações sociais. Sempre a teoria da razão, da competência, da ação comunicativa, ela se dá dentro de um contexto das relações sociais. E nesse sentido, a proposta de Habermas se mostra absolutamente contrária à perspectiva kantiana que propõe um imperativo categórico do dever, uma ética do dever que propõe a partir de um sujeito normas morais universais. Para Habermas não é assim. Isso faz com que Habermas refute o solipsismo. Professor, o que é o solipsismo? É a teoria segundo a qual o indivíduo ele estaria preso em seu próprio pensamento, sem poder ter acesso à subjetividade e à relação que a nossa subjetividade, o nosso eu, constrói com a outra pessoa. Essa teoria do solipsismo, segundo alguns autores, ela está presente, ou ela seria um grande tipo de barreira para a teoria ética deontológica do Kant. Então, se o Habermas é contrário à perspectiva de Kant, ele também se mostra como um crítico desse solipsismo, ele vai refutar. E, portanto, ele está negando o âmbito absolutamente teórico de uma ética. Habermas está fazendo com que a ética, ela se efetive no contexto das nossas relações sociais por meio da comunicação, por meio de uma comunidade que se propõe a, por meio da comunicação, da fala, do diálogo, construir regras morais universais consensuais. Para isso, essa ética do discurso, ela traz 3 pontos importantes. A intersubjetividade. Professor, o que é que seria a intersubjetividade? A interação entre os sujeitos que torna possível esses sujeitos asserirem, falarem, discursarem, defenderem os seus pontos de vista a partir de um horizonte em que a pessoa que é o meu interlocutor também compreende o que eu estou querendo dizer. Por isso, nós estamos construindo essa ética com base no diálogo. Esse diálogo pressupõe seres humanos iguais, racionais, capazes de dar e exigir justificativas para os seus pontos de vista. Esses sujeitos, eles, para que esse diálogo funcione verdadeiramente, esses sujeitos, eles não podem estar pressionados por uma vertente política, mas eles têm que estar livres dentro de um debate, dentro de um diálogo, onde, nesse jogo de dar e exigir razões justificativas, argumentações, vai haver esse consenso. E esse consenso é justamente o consenso que propõe o quê? Que propõe criar regras, convicções sociais
a partir das quais a sociedade ela vai se compreender, ela vai se entender mutuamente, ou seja, num jogo de intersubjetividade universal. Habermas opõe, nesse sentido, o mundo objetivo, que seria o mundo dos fatos, o mundo das leis físicas, o mundo em que nós estamos inseridos, o mundo físico, o mundo das leis físicas, das leis mecânicas, ao mundo vivido. O mundo vivido é o contexto do processo de entendimento. O que seria esse contexto do processo de entendimento? É o contexto que nós criamos por meio justamente da nossa vivência histórico-social e é justamente o mundo em que nós criamos as nossas convicções compartilhadas, a partir das quais nós nos compreendemos mutuamente. Essa é a ideia de uma ética do discurso e é assim que a gente fecha a nossa aula dizendo que, segundo Habermas, toda e qualquer ética ela precisa ser pautada nesses 3 pontos. Guarda esses 3 pontos que eles vão ser muito importantes para você acertar quaisquer questões que apareçam aí do Habermas na prova da UES, tá bom? Terminamos então o módulo 2 e na próxima aula a gente se encontra inaugurando o módulo 3. Beijo no coração, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu, galera!